Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, hoje nós começaremos a estudar o que certamente é uma das ferramentas mais importantes dessa disciplina, que são as chamadas integrais de linha. Então, nós estudaremos integral de linha para dois tipos de funções, que são as funções escalares e os campos vetoriais, aí sim associando com o que nós estudamos nos nossos dois últimos vídeos. Nós vamos iniciar com as funções escalares, pois aí a partir disso nós definimos a integral para campo, tá? Então, tudo que nós fizemos até o momento nessa disciplina, basicamente foi para preparar terreno para a gente poder definir e trabalhar com essas integrais de linha, que, como eu disse, elas vão desempenhar um papel fundamental tanto dentro do nosso curso quanto em outras disciplinas, certo? É uma observação importante, pessoal, nos slides e também no Stuart, que é o livro que eu sigo como base, ele divide o estudo de integrais de linha para funções escalares em duas etapas. Então, primeiramente, ele faz o estudo no caso em que nós trabalhamos com curvas planas, ou seja, curvas ali que estão no plano xy, e posteriormente ele faz isso, o estudo desse tipo de objeto, das integrais, para curvas espaciais, tá bom? Eu acho que esse é o caminho mais seguro, eu concordo com essa divisão dele, porém eu vou fazer um pouco diferente aqui. Eu já vou trabalhar diretamente com as duas, tá? Tanto com curva espacial quanto com curva plana. Embora eu ache que é um pouquinho pior, principalmente na questão da visualização, eu acho que fica mais rápido, E nesse momento talvez seja melhor eu poupar vocês aí de assistir vídeos muito repetitivos, sendo que a definição no final das contas vai ser parecida. Então eu chamo a atenção disso porque se vocês olharem os slides, vocês vão ver que metade dele vai ser assim: definição de integral de linha para função em curva plana, depois vai ser exemplos, propriedades. Aí depois faz curva espacial, definição, exemplos, propriedades. O que eu vou fazer é, vamos definir para o caso de R3 e R2, depois faz exemplo para o caso de R3 e R2, e no próximo vídeo aí sim eu faço as propriedades para R3 e R2, tá certo? Então vocês vão ver que vai ficar um pouquinho diferente o que eu vou estar falando e o que eu vou estar seguindo aqui nos slides, mas não tem problema nenhum, a gente vai conseguir se entender e acompanhar, beleza? Muito bem, pessoal, vamos começar aqui. Então, já começando um pouco errado, vamos considerar aqui uma curva. No caso do slide, está considerando uma curva plana, veja, se é uma curva com duas componentes, nós vamos considerar uma curva com três. Então, vamos aqui para um quadrinho que eu deixei um eixo pronto. Vamos considerar uma função vetorial, tá, pessoal, que descreve uma curva espacial. Então, vamos pensar que é uma função R, que ela está associando aí um intervalo do tipo AB a R3, naquele mesmo sentido de sempre, tá, pessoal? Ela vai levar um parâmetro t em algo aí com três componentes, digamos x de t, y de t e z de t. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui, conforme nós já vimos em outras oportunidades, descreve uma curva no espaço, Então digamos que essa curva tem um formato desse tipo aqui, ó. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a nossa curva, Nossa curva C, vamos dar um nome para ela. E a ideia vai ser a seguinte, pessoal, olhando para os slides aqui, nosso objetivo é fazer a mesma ideia que nós fazíamos lá no cálculo 1, só que no cálculo 1 nós definimos a integral em cima de um intervalo AB. O que nós queremos fazer agora é definir uma integral em cima dessa curva, tá? Quer ver, eu deixei pronto aqui no quadrinho das lembranças aquela definição, inclusive nós fizemos neste curso mesmo, quando a gente trabalhou com integral de função vetorial, como que a gente definia a integral, lá no sentido de que a gente queria aproximar por uma área, Veja que ficou bonitinho, Eu fiz até de amarelinho aqui. Mas a ideia era a seguinte, pessoal? A integral, que está aqui no nosso quadrinho, de A até B de f de x, então para a gente fazer isso, qual que era o nosso objetivo? Nós dividíamos esse intervalo AB em subintervalos, que era o x0, x1 até um xn. Nós considerávamos esses retângulos aqui, E a partir disso a gente definia a integral através dessa soma. Lembra? Nós fizemos inclusive neste curso mesmo. O que nós vamos fazer, pessoal, é uma coisa parecida. Só que agora a gente vai considerar onde a integral está sendo calculada, não mais o intervalo AB, mas essa curva C aqui, ó. Bom, mas aí a gente vai fazer da mesma maneira. Como nós tínhamos dividido o intervalo AB em subintervalos, nós vamos dividir essa curva em subarcos. No seguinte sentido, ó, eu vou considerar em cima da curva alguns pontos. Então deixa eu só pegar uma caneta aqui. Vamos considerar, por exemplo, esse primeiro ponto aqui. Depois a gente considera mais um aqui, um outro aqui para frente, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui. Beleza? Vamos só dar nomes a eles aí. Deixa eu pegar a caneta preta. Então, lá a gente chamou de x0, x1, x2, xn, Vamos chamar aqui da maneira, sei lá, p0, p1, p2, p3, p4. E esse último eu vou chamar de pn, É claro que seria p5, mas vamos pensar que são n's.
Tranquilo até aí, né, pessoal? Então, foi a mesma ideia. Nosso objetivo agora é definir uma integral em cima da curva, então eu subdividi a curva nesses arcos aqui, né? O arco P0, P1, P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim por diante, certo? Se você olhar aqui nos slides, veja, faz a mesma coisa aqui, só que sempre pensando em curvas planas. Como eu disse, eu vou fazer direto já para R3. Bom, primeiro uma observação, né, pessoal? Note que esses PIs aí, cada um desses PJs, né, vamos chamar de PJ, eles são pontos no espaço, então eles têm 3 componentes, tá? Então, digamos que esses componentes sejam da forma xj, yj e zj. Tudo bem, pessoal? Então, são 3 pontos dessa forma. Como eles estão em cima da curva, e a nossa curva é parametrizada por essa função r aqui em cima, né? Então, com certeza, esses pontos eles são um r de tj, né? Para algum parâmetro tj ali dentro do intervalo AB, tá certo, pessoal? Deu para entender, né? Então, o P0 é dessa forma, x0, y0, z0, P1, P2, P até o Pn, né? Por isso que eu coloquei um índice j. Tranquilo, né? Muito bem, pessoal. Para não gerar nenhuma inconsistência, tá? Eu vou assumir que o R' de t é sempre diferente de zero. Assim como foi lá no caso de curvatura, as nossas definições vão depender da derivada. Então, para não gerar nenhum problema, eu vou supor que a curva é suave, né? Naquele sentido de não ter quebras, bicos e coisas do tipo, tá certo? Bom, então o nosso objetivo, relembrando, né, é a mesma ideia do cálculo 1. Nós queremos definir uma integral, só que agora sob essa curva C. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma função, né, igual era lá no caso da integral. Então, vamos considerar uma funçãozinha f, pessoal, vou escrever aqui embaixo, com essa carinha. Então, uma função f, que ela vai sair de um subconjunto D do R3, e ela vai chegar aqui nos reais, tá? Então, essa aqui é uma função escalar, tá? A gente chama de função escalar porque ela associa a algo com 3 componentes, ou eventualmente 2, né? Funciona para R2 também, a um escalar, que é o tipo de função que vocês trabalhavam no cálculo 2 lá, né? Muito bem, pessoal, então eu vou considerar essa função, só vou colocar uma condição sobre ela aqui, né? No sentido de que esse D, ele contém a curva, tá? Então, esse D, ele contém a nossa curva C, beleza? Porque, veja, pessoal, o que nós queremos fazer? Nós não queremos calcular a integral de uma função em cima da curva. Seria algo semelhante ao que nós fazemos aqui no cálculo 1. Ó. Nós não calculamos uma integral f em cima desse segmento, só que essa função, para a gente poder fazer isso, obviamente, ela tem que estar definida no segmento. É isso que eu estou pedindo aqui. Ó. Estou pedindo que essa função ela esteja definida na curva. Por exemplo, suponha que esse D seja todo R3. Bom, o R3 com certeza contém essa curva, então eu posso calcular f nos pontos dessa curva, porque é isso que a gente vai fazer para a nossa definição. Tranquilo? Muito bem, vamos lá agora. Ó. A nossa ideia é definir de maneira muito parecida. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos considerar essa soma de Riemann aqui. Então, ó, vamos lá. O que nós fazemos na soma? Nós temos primeiramente esse f dos pontos. Né? Fazemos a soma aqui, f de cada um desses xj que nós dividimos o nosso segmento. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Ó. Então, eu vou escrever aqui embaixo, pessoal. Vamos considerar, então, a soma, igualzinho ali, tá? De j de 0 até n. Aí eu vou considerar, então, a f, só que quem que são os nossos xj? São esses pj's, né? Ó, P0, P1, P2 e assim por diante. Que nós sabemos que tem essa carinha. Então, vamos escrever eles aqui, ó. Seria o f de xj, yj e zj. Beleza, pessoal? Muito bem. Rapidinho aqui vou pro outro quadrinho, hein? Ver se não fica muito tonto de eu ficar indo e voltando aqui. Veja, agora que o que aparece é esse delta de xj. Quem que era esse carinha, pessoal? Não era o tamanho desses segmentos aqui? Lembra que nós fizemos isso na aula de integral, né? Era x1 menos x0, x2 menos x1 e assim por diante. Porque era o comprimento desse segmento. Se a gente olhar aqui, pessoal, isso aqui não são segmentos, né? Agora, ó, esse primeiro aqui seria esse arco, né? Depois seria esse arco e esse arco. Só que a gente sabe calcular esses comprimentos, não sabe? Que é aquela ideia de comprimento de arco. Então, o que a gente vai colocar aqui na frente? Nós vamos colocar um delta SJ. Então, quem que é esse delta SJ? Vamos escrever aqui para não ficar nenhuma dúvida, né? Esse carinha aqui, ó, é comprimento dos arcos, tudo bem? Então, no seguinte sentido, né? Quem que seria o delta S1? Seria o comprimento do arco P0, P1. Delta S2, P1, P2. Igualzinho era aqui, ó. Comprimento desse arco e assim por diante. Tá vendo que tá com uma carinha muito parecida, né, pessoal? Um pouco mais feia, né? Mas tá com uma carinha parecida. Então, como que a gente vai definir a integral de linha, pessoal? Vou até passar os slides aqui, ó. Nós vamos fazer a mesma ideia, veja que aqui eu escrevi também, ó. Peguei f desses carinhas, o delta, calculei essa soma igualzinho nós fizemos. E aí, para definir a integral, no caso lá do cálculo 1, né? Vamos voltar mais uma vez aqui. A gente aplica o limite. Porque daí, lembra, era a área desses amarelos aqui,
E para a gente melhorar essa área, a gente calculava cada vez mais segmentos, né? Cada vez mais cortes aqui, e mandava o limite para infinito. É isso que nós vamos fazer, ó. Então eu vou calcular aqui o limite com o n indo para infinito, ó. Isso daqui vai resultar em quem, pessoal? Exatamente o que nós chamamos de integral de linha. Qual que é a notação que a gente usa? A integral em cima da curva C, veja. Aqui nós colocamos o f de x, y, z. E aqui na frente a gente coloca ds. Essa é a notação que a gente utiliza, pessoal. Isso daqui é a chamada integral de linha. Vou até passar os slides aqui, veja. Igualzinho nós definimos aqui, ó. Então, aqui, claro, estava para 2 dimensões, aqui estava para 3, né? Ó, mas veja bem aqui, nesse quadrinho rosa, né? Integral de linha em cima da curva C. Tranquilo, pessoal? Veja. Tranquilo mais ou menos, né? Mas ficou claro da onde que veio a ideia, né? Por que a gente faz esse conceito? Porque o nosso objetivo é o mesmo, então a gente procede da mesma maneira como no cálculo 1. Eu já vou explicar como calcular, tá? Já vou explicar várias consequências interessantes disso daí, mas eu quero que primeiramente vocês entendam por que eu fiz isso, né? Por que eu escrevi tudo isso. E também se atentar à notação, beleza? É uma função f escalar, definida em 3 variáveis, né? x, y, z, e esse ds, que é aquela ideia de comprimento de arco, que era a mesma coisa daqui do cálculo 1, né? Aqui nós tínhamos o dx, porque era onde estava variando, né? Agora nós temos o ds, porque nós estamos variando em cima do comprimento. Tranquilo? Acho que dá para entender mais ou menos a ideia, pessoal. Essa aqui é a nossa integral de linha. Mas calma, né? Talvez agora na cabeça de vocês esteja igual os calorinhos lá quando eles aprendem a integral de Riemann pela primeira vez, que fala assim, meu Deus, né? Agora lascou tudo, porque será que toda vez que eu calcular uma integral eu vou ter que calcular esse limite dessa soma, né? Isso aqui é algo muito absurdo. E a resposta é não, né, pessoal? A gente tem maneiras mais fáceis de fazer isso, e aqui nós já vamos ver uma maneira mais fácil. Eu vou fazer algumas observações muito rápidas aqui, tá bom? Então, se vocês quiserem um pouco mais de detalhes, depois vocês rabisquem. Mas a ideia é a seguinte, pessoal. Lembra que em determinado momento, eu vou até para o quadrinho da lembrança escrever aqui, nós fizemos esse resultado aqui, né? Eu já mostrei ele uma vez e depois a gente utilizou, que era aquele quando nós tínhamos o comprimento de arco, nós fazíamos a derivada disso em relação a t e a gente obtinha a derivada da parametrização em t calculado o módulo. Lembra disso? A gente inclusive utilizou para obter a fórmula de curvatura, né? Então, nós fizemos essa demonstração, tá bom, pessoal? Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. Se a gente pegasse agora, isso aqui teria que ser melhor justificado, tá? Mas trabalhando com diferencial, se a gente pegasse o ΔS, isso aqui a gente pode escrever como módulo de R', é a aproximação, tá? Mas aí o que a gente faz é jogar esse ΔT para cá, ó. Beleza? A ideia, pessoal, basicamente seria assim, ó, eu pegar esse dt e passar ele multiplicando. Eu coloquei um delta porque daí é uma aproximação, tá certo? Por que eu estou falando isso? Ó, olhem rapidinho para isso aqui que eu vou mudar de quadrinho. Porque quando a gente pega esses delta de SJs aqui, ó, vamos escrever aqui embaixo, esses carinhas, eles são aproximadamente os deltas de TJ, pelo que eu acabei de conversar com vocês, módulo do R' de TJ. Tudo bem? Pelo que eu acabei de comentar com vocês. E por que isso é fantasticamente bom, pessoal? Porque se a gente analisar essa soma que está aqui, ó, veja, essa sominha do jeito que ela está aqui, a gente pode pensar nisso como ó, a integral de uma f calculado num elemento, tá? Que eu já vou discutir com vocês quem que é esse elemento, vezes esse cara aqui, ó. Então nós estamos numa condição muito parecida com essa, ó. É um f de alguém calculado em algo que é tj, porque esse t, veja que ele varia no intervalo AB. Então nós estamos no caso real. Eu talvez tenha ficado um pouco confuso. Mas a ideia principal é a seguinte, deixa eu só escrever aqui embaixo também. Quem que é esse carinha aqui, né? Nós escrevemos até aqui em cima, pessoal. Ele é o R de TJ. Então, isso aqui é um R de TJ. Bom, tudo isso eu falei, né? Não sei se ficou muito claro, mas para dizer para vocês que essa soma de Riemann ali, ela se torna a integral, vou ter que fazer meio pequenininho para caber aqui, mas de A até B, agora vai ficar, ó, F calculado nesses R de TJ. Quando eu aplico o limite, fica R de T. E aqui vai ficar esses delta de TJ vezes esse módulo. Quando eu aplico o limite, vai ficar o seguinte, pessoal. Vai ficar módulo do R de T dt. Então vejam se vocês concordam, pessoal. Como eu disse, é análogo a esse caso aqui, ó. Eu tenho um xj, que agora no nosso caso é esse aqui, ó. Tá vendo? Então ficou o R de T. E nós temos esse ΔX, que no nosso caso ficou todo esse termo aqui, ó. Quando eu aplico o limite se torna isso. Então o que eu estou dizendo para vocês, isso que é muito interessante, quer ver, vou até destacar aqui, ó,
é que na hora que eu faço o cálculo dessa integral de linha, pessoal, que seria a integral em C em cima dessa curva, no final das contas eu calculo essa integral aqui embaixo. Deixa eu destacá-la aqui. Que é uma integral no estilo lá do cálculo 1. Então, no final das contas, se eu souber a parametrização da curva, que é essa r de t aqui, deixa eu só mudar a ponta da caneta, que é essa r de t, então calcular a nossa integral de linha é isso. Ó. Eu calculo a integral de a até b, de f composto com a parametrização, módulo... Opa, aqui faltou um linha. É r', tá, pessoal? Desculpa. Então, é r', tá, pessoal? Então, essa aqui é a definição. Então, é o módulo de r' de t. Tá? Um pouco estranho, né? Mas veja que faz sentido, pessoal. Vamos olhar só para a definição aqui para vocês verem. Ó. Aqui nós temos a f desse x, y, z. Como eles estão parametrizados, olha aqui, ó, ele é o r de t. Então faria sentido isso. E aqui não era o comprimento de arco. Qual que é a forma do comprimento de arco? Olha aqui no nosso quadrinho. Ó. Não é a integral de a até b do módulo da derivada? Esse aqui é o módulo da derivada, né? Então por isso que aparece ele aqui. Tá certo? Então até passando os slides, veja, no final das contas é isso. Na prática, calcular a integral de linha é isso que vocês fazem. Acham a parametrização, conforme está escrito aqui, ó, não depende da parametrização. Fica a integral, então, se a sua parametrização está definida de um AB, né, igual no nosso quadrinho, fica a integral de A até B, f composto com a parametrização, módulo da derivada dt. Parece um pouco difícil, tá, pessoal? Mas depois vocês acostumam. O fato é, o que é mais importante disso tudo que nós fizemos, né, é que a gente recai no caso do cálculo 1. Mas como eu disse, nós preparamos todo o terreno até o momento porque a gente precisa parametrizar a curva, a gente precisa derivar, precisa mexer com essa ideia de comprimento de arco para a gente calcular isso daqui. Tá? Então é bem importante que vocês compreendam tudo isso. Mas na hora de fazer exercícios, conforme eu vou fazer com vocês daqui a pouco, é só utilizar essa formulinha aqui. Beleza, pessoal? Então, aquele esquema de sempre. Eu sei que é uma aula um pouquinho mais teórica esse início. Se precisar, dá um pause, tenta fazer aí, escreva com suas palavras. E a gente pode conversar em outro momento, né? É bom que vocês entendam de onde vem, mas sempre naquele sentido. O nosso objetivo foi generalizar a integral do caso do cálculo 1. Só que agora a gente não quer fazer mais uma integral simplesmente sobre um intervalo da forma AB. A gente quer fazer sobre uma curva qualquer C. E a gente faz dessa forma. Tá? Então notem, né? Eu fiz para R3, mas se você quiser fazer para R2, igual está nos nossos slides aqui, é exatamente a mesma coisa, tá bom? É que o exemplo que eu vou fazer daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro o porquê se faz R2 primeiro, mas a ideia é exatamente a mesma. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa pausem aí, eu vou para um quadrinho branco porque eu quero fazer algumas observações com vocês aqui. Então vamos lá. Então vamos escrever aqui em cima, observações. Então, né, pessoal, o que nós vamos fazer a primeira coisa, a primeira observação, que é bem importante, é a seguinte. O tempo todo eu estou falando para vocês que o nosso objetivo era generalizar o caso da integral do cálculo 1. Será que, então, aquela integral do cálculo 1 é um caso particular do nosso? E a resposta é sim, pessoal. Quer ver? Ó? Vamos pensar na nossa integral em que a nossa curva C é o segmento... Vou pensar em curva plana, né, para ficar mais fácil, tá? Mas ele é o segmento que une o ponto A0 ao ponto B0, certo? Então, ponto A0 ao ponto B0, beleza? Então eu vou considerar essa curva em particular e uma função f definida sobre ela, tá bom? Muito bem, pessoal. Quanto que dá então a integral? Vamos escrever aqui embaixo. Essa integral aqui, ó, a integral em cima da curva C de uma função f, x, y, ds. Como eu disse, eu vou considerar uma curva plana, então só com duas componentes. Bom, para a gente fazer isso, ó, pela fórmula que está aqui nos nossos slides, a gente precisa parametrizar essa curva. Parametrizando ela é só utilizar essa formulinha, né? Eu vou utilizar como módulo da derivada que fica mais fácil. Bom, como é que a gente parametriza esse segmento aí? É bem simplesinho, né? Para a gente parametrizar ele, basta a gente considerar essa parametrização. Ó. Eu vou até usar o x como parâmetro, tá? Eu vou considerar r de x como sendo x0 e eu vou considerar o nosso x variando de a até b. Ó. Veja se vocês concordam comigo. Esse aqui é uma parametrização para o segmento A0 até o B0, né? Ó, quando x é A dá A0, quando x é B dá B0, dá todo mundo no meio. Tranquilo? Muito bem, então vamos escrever aqui, ó. Utilizando essa informação, como que fica essa integral? Vai ficar a integral de A até B da nossa f composta com a parametrização, eu até usei x ali, né? Mas aqui no caso vai ficar simplesmente x0, e aqui vai ficar o módulo da derivada. Bom, qual que é a derivada disso aqui, pessoal? 1, 0. Qual que é o módulo desse vetor? 1. Vai ficar 1, aí dt, né? Mas aqui no nosso caso o t é x, então fica dx. Olha que interessantíssimo, né, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso quadrinho, ó.
Esse caso aqui não é exatamente o caso que a gente está falando, em que nossa curva, o nosso domínio aqui, ó, é o segmento A0, B0, e nós não temos uma função agindo aqui em cima. Olha a carinha dessa integral. Não é exatamente a mesma carinha dessa? Porque esse zero aqui ele não muda nada, né? Já que o que acontece na segunda componente fica sempre zerado. Então a gente podia ignorar ele. Ó. Então no caso em que a nossa curva ela é o segmento A0, B0, se a nossa curva estiver pensando em curva plana, obviamente, né? Então a gente está considerando, está recaindo exatamente no caso do cálculo 1. Então é nesse sentido que a integral de linha generaliza a integral definida lá do cálculo 1, beleza? Ficou claro mais ou menos? Muito bem, vamos fazer uma segunda observação aqui embaixo, acho que cabe aqui embaixo, vamos lá. A segunda observação é a seguinte, pessoal. Olhem aqui, vamos voltar para esse nosso primeiro quadrinho. O que acontece quando eu calculo essa integral de 1, da função constante igual a 1? Bom, vai ficar simplesmente x calculado de a até b, né, na hora que eu resolvo isso dá b menos a. O que é b menos a, pessoal? Não é o comprimento desse segmento? Ó. Então, quando eu calculo b menos a, vai te dar o tamanho desse segmento aqui. Ó. Isso acontece em cálculo 2 também, lembra? Quando você calcula a integral dupla da função constante igual a 1 em cima de uma região, isso te dá a área da região, não é? Será que essa ideia continua sendo válida para o nosso caso? E a resposta é sim. Quer ver? Ó, veja, se eu considerar a função constante igual a 1, ó, então se f ela é identicamente igual a 1, no sentido de que para todos os pontos ela dá 1, né? Então o que nós temos aqui? Ó? Isso implica, vamos fazer de azulzinho, que a integral de linha de C de 1 ds, bom, pela definição que a gente acabou de fazer, né? Se nós tivermos uma parametrização para essa curva, vai ficar a integral de a até b do módulo da derivada, né? Já que a função ela é constante igual a 1. Então vai ficar o r' de t dt. Tudo bem, pessoal? Veja, vou até voltar para o outro aqui. A nossa definição é essa, né? A integral de f fica f composto com a parametrização módulo da derivada. Mas f composto com qualquer coisa é 1. Então fica simplesmente isso. Mas vocês lembram o que é isso que nós já trabalhamos? Isso aqui não é o comprimento da curva? Lembra que nós definimos assim? Então tá vendo que funciona do mesmo jeito? Ó? Se a gente pegasse essa curva que está aí e esticasse ela, quando eu calculo a integral da constante igual a 1, dá o comprimento da curva. Assim como era no caso do segmento. Então veja que funciona muito bem, né? Casa muito bem com as ideias que nós tínhamos ali no outro caso, né? Simplesmente reduzindo para a integral definida que a gente trabalhava, né? E aí propriedades parecidas valem. Tranquilo, pessoal? Deu para pegar? Né? É sempre chamando a atenção que vocês podem pausar e pensar um pouquinho melhor. Hein? Mas são observações interessantes para vocês verem que, de fato, tudo isso generaliza o que nós estudamos até o momento. E talvez uma pergunta que esteja passando na cabeça de vocês aí, que possa estar passando, é o que significa geometricamente a integral de linha, né? Porque assim como era aqui no cálculo 1, né, para esse caso, a integral ela era a área abaixo da curva, né, se nós tínhamos uma função positiva. Será que a gente pode aplicar algo parecido para esse caso? E a resposta é mais ou menos, tá? Mais ou menos porque a gente consegue fazer um caso particular, mas depois em outros casos mais elaborados a gente não consegue visualizar. Mas vamos aqui para o nosso quadrinho. Eu deixei pronto aqui um eixo aqui do lado, ó, embaixo, né? Vamos considerar um caso particular. Ó. Eu vou colocar como 3 aqui, tá? É uma outra observação. Mas eu vou considerar o seguinte, pessoal. Vamos tomar uma função f de xy maior ou igual a zero, tá? Novamente eu vou pegar de duas componentes, justificando a divisão do Stewart, tá bom? E eu vou pegar C, uma curva plana, tá bom? Então C, curva plana. Plana no seguinte sentido, pessoal. Ela está no plano XY, beleza? Então está no plano XY ali. Vamos interpretar o que acontece ali com essa integral, beleza? Então, ó, se nós temos essa curva como uma curva plana, vamos colocar ela aqui. Ó. Vamos supor que ela mora nesse plano base XY aqui. Ó. Então, ela pode ter uma carinha tipo essa. Beleza, pessoal? No plano XY. Bom, o que essa F está fazendo? Ó? Então, essa aqui, só deixando anotado, né? Essa é a nossa curva C. Essa F, ela está dando uma altura para esse cara, né? Tá vendo que a F é sempre positiva. Então, em cada ponto da curva, você está associando uma altura. Vamos colocar aqui, ó, uma altura. Então, por exemplo, vamos supor que neste primeiro ponto aqui, ó, nós tenhamos uma altura, digamos, algo assim. Eu vou puxar aqui para cima aqui. Então, essa aqui é a altura para esse primeiro ponto. Isso vale para outros pontos. Então, por exemplo, neste segundo ponto aqui, a gente tem uma altura nesse local aqui. E assim por diante, né? Vamos pegar mais alguns pontos aqui. De repente, aqui tem algo desse tipo. Aqui algo mais assim. E, por último, algo que aconteça dessa maneira aqui. Ó.
Beleza, pessoal? Então, ó, veja, em cada um desses pontos nós tínhamos altura, mas é claro que essa função ela está definida em cima de toda a curva, né? Foi assim que a gente definiu. Então, para todos esses pontos, nesses arcos aqui, você vai ter altura. No final das contas, o que vai acontecer é que nós vamos gerar aqui em cima uma outra curva. Eu vou fazer de cinza, mas uma curva que vai passar por esses pontos, né? Então, digamos algo assim, ó, ela vai vir aqui, vai passar aqui, assim, desse tipo. Maravilha, pessoal? Então veja, o que está originando isso, né? É como se fosse uma cortina, tá vendo? É a mesma ideia lá do cálculo 1, dessa integral aqui, só que agora não é mais plano, né? Porque embora a nossa curva fosse plana, quando eu dou altura, isso vai ficar algo tridimensional. É como se você pegasse uma folha de papel, deixa eu pegar uma folha de papel. Aqui uma folha de papel. E você dobrasse ela assim, tá vendo? Então seria algo desse tipo, essa que é a ideia da cortina, né? E aí o que vai ser a nossa integral de linha? Vamos voltar aqui para o nosso quadrinho. Opa! Vai ser a área dessa região. Então eu vou pintar ela aqui, deixa eu pintar ela de amarelo. Então seria essa área, né, pessoal? Tirando os pedacinhos que estão pintados a mais ou a menos aí, minha coordenação motora não é as mil maravilhas, mas seria essa noção, né, de você calcular a área dessa região em amarelo. Que é a mesma ideia. Agora imagina aqui, olhando novamente para a folha aqui, né, nós temos essa folha. Quando a gente estica ela, né, considera algo plano, aí a gente cairia novamente nesse caso aqui, né, do cálculo 1. De a gente ter uma região desse tipo, né? Aqui está faltando porque eu não tinha calculado o limite ainda, né? Mas aí nós temos a região abaixo da curva. Então é nesse sentido, tá? A questão, né, pessoal, é que aqui é um caso muito particular, porque veja, eu considerei uma curva plana e uma função positiva. Se essa função fosse negativa, aí eu já não posso falar de área, tá? Além disso, se eu considerasse aqui uma curva que já não é mais plana, que ela é espacial, aí eu não posso fazer essa associação. Porque quando eu aplico f nisso, né, aí eu já estou morando em algo aí com 4 dimensões que eu não consigo visualizar, beleza? Então, é muito particular, tá? Então, para esse tipo de coisa, para função escalar, no caso que a função é positiva e nós temos uma curva plana, nós enxergamos como essa área. Para casos um pouquinho mais elaborados, a gente não consegue visualizar, tá bom? Mas aí você vai falar assim para mim, Vitor, mas você comentou que integral de linha é extremamente importante, a gente não consegue nem interpretar isso. A gente está falando para o caso de função escalar, tá, pessoal? Quando a gente mexer com campo vetorial, aí isso vai ser muito importante. Porque daí a gente vai definir justamente aquela ideia de trabalho, que é de você soltar o abacaxi lá, né? Essas coisas, esse tipo de coisa. Porque daí o trabalho vai ser definido por uma integral de linha, mas aí de um campo vetorial. Tá? Mas para a gente definir a integral de campo, a gente precisa entender a integral de função escalar. Porque vai ser definida a partir disso, é bem tranquilo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo é uma palavra forte, né? Mas acham que deu para entender, deu para acompanhar mais ou menos. Só voltar para o nosso quadrinho aqui, ó, aquele que a gente definiu, só para chamar a atenção de vocês aqui, né, pessoal, em relação a isso. Eu sei que é complicado à primeira vista, tá? Não é um trabalho tão simples, mas a ideia central é essa, da gente entender que a integral de linha, ela é definida como essa soma e no final das contas cai nessa integral aqui, que é uma integral do cálculo 1. Eu comentei com vocês, mas só chamando a atenção mais uma vez, né, não depende da parametrização. Então, se vocês olharem aqui, ó, veja, essa aqui é bem importante a gente entender isso. Qualquer parametrização da curva que eu pegar aqui, ó, a gente consegue calcular isso daí. Justamente por causa daquela ideia, né, que nós temos aquela formulinha de a hora que eu derivo o comprimento de arco, eu obtenho esse módulo do R'. Então, no final das contas, tanto faz. É claro, né, pessoal, desde que percorra uma única vez. Aqui a gente vai ter que tomar cuidado para não percorrer várias vezes. Então, é só uma observação aqui. Se vocês passarem os slides, depois vocês olhem com mais cuidado. Tem essa questão que eu falei com vocês, isso é um caso particular e tudo mais. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou dar um corte no vídeo rapidinho, porque eu vou configurar a mesa digitalizadora para usar a tela inteira. Para eu fazer 2 exemplos com vocês, né? Como a gente trabalha com integral, vou fazer um pouco mais aberto para não precisar ficar tão apertadinho. Tá bom? Já volto já. Muito bem, meus queridos, voltei aqui então. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no quadrinho em que a gente definiu as integrais de linha, porque nós vamos precisar da fórmula, tá? E aí, para não precisar ficar lembrando e reescrevendo, eu copiei ele aqui. E o nosso objetivo agora vai ser resolver 2 integrais de linha. Eu vou fazer um caso para uma curva plana, no plano XY, e para uma curva espacial, tá certo? Mais para frente, pessoal, depois que a gente vê as propriedades para integrais de linha, depois que nós vemos as integrais para campos vetoriais, aí eu faço uma aula só de exercício resolvendo integrais com vocês, tá bom? Mas eu vou fazer 2 aqui, que é já para servir de pontapé inicial para vocês irem fazendo os exercícios da lista, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. O nosso primeiro exercício, como eu disse, é de uma curva plana. Então aí nós temos uma função com 2 componentes, beleza? E o nosso objetivo é calcular a integral de linha dessa função em relação a S. Vocês vão ver na próxima aula, eu vou definir isso, tá, pessoal? Mas nós chamamos essa integral de linha em relação ao comprimento de arco.
Geralmente é assim que a gente fala. Nós vamos ver outras integrais de linha, na verdade é só uma notação um pouco diferente. É só para chamar a atenção porque às vezes eu falo isso, né? Integral em relação ao comprimento de arco. Whatever, né? O nosso objetivo aqui é calcular a integral de linha, onde essa função f ela tem essa cara, ó. Então ela é 2 mais x² y, e a nossa curva é a metade superior do círculo unitário de raio 1. Tranquilo? Então, nós temos aí a curva, nós temos a nossa função escalar. Vamos relembrar aqui rapidamente, né? Qual que é a fórmula, pessoal? Vamos pensar naquela ideia sempre de receita, né? Para nós calcularmos a integral de linha, quais ingredientes que nós precisamos? Precisamos da parametrização, precisamos desses parâmetros A e B, mas isso vem da parametrização, né? E aí a gente calcula o módulo da derivada. Então vamos lá, nesse caso não é nos fornecida a parametrização, então a gente precisa estabelecer quem é ela. E vocês lembram como é que a gente parametriza um círculo? Nós já fizemos isso em algum momento. Mas então nossa parametrização, vamos chamar de R mesmo, né? Vai ser um R de t. Agora nós temos uma curva plana, né? Então só tem duas componentes, que nós podemos colocar como cosseno de t, seno de t, né? Quem quiser colocar o contrário também, até poderia, mas eu acho que nesse caso é um pouquinho mais complicado. Muito bem, pessoal. Se a gente colocar t pertencente aos reais, aqui já não vai funcionar, por causa daquela observação que eu falei para vocês rapidamente, né? Eu preciso que a curva seja percorrida uma única vez. Tá? Eu não posso percorrer ela várias vezes, né? Infinitas vezes, como seria o caso do parâmetro nos reais. Então, se fosse o círculo inteiro, eu teria que colocar o parâmetro variando de 0 até 2π, certo? E nesse caso, pessoal, como é que fica? Como já que é só a metade superior. Lembrem do círculo trigonométrico. Para esse caso aqui, eu vou considerar o nosso t pertencente a 0π. Beleza, pessoal? Então, o que eu estou fazendo é só uma meia volta, né? Estou fazendo só isso daqui. Joia? Muito bem, vamos lá, resolver a integral agora. Para essa r, né? Quanto que dá o r', que a gente vai precisar também na nossa receita, né? Então, nosso r' de t, a derivada disso, a derivada de cosseno é menos seno, e a derivada de seno é cosseno. Beleza, pessoal? Quanto que vale o módulo disso, então, né? Que é o que a gente precisa, na verdade? O módulo de r' de t. A gente sabe que isso aqui fica igual raiz quadrada, né? Do primeiro ao quadrado mais segundo ao quadrado. No final das contas, vai ser bem facinho. Vale 1. Joia, pessoal? São sempre naquele esquema. Se eu estiver muito rápido, por favor, pausem, escrevam aí. Mas eu não fiz nada demais, só parametrizei e calculei o módulo. Agora que é a parte um pouco mais delicada, né? Nada muito difícil, mas por ser a primeira vez, vamos fazer aqui com bastante cuidado. Então, nós queremos calcular a integral de linha, então a integral em cima da curva C, da f de x, y, agora são duas componentes, em relação ao comprimento de arco. Muito bem, pessoal, qual que é a fórmula? A fórmula fica a seguinte, integral do parâmetro A até o parâmetro B, de f composto com a parametrização. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Parece bobeira, mas é bom vocês se atentarem a isso, tá? E aqui fica módulo da derivada dessa parametrização, dt, beleza? Então, é uma integral de cálculo 1 agora. Resolver a integral, no geral, não é um trabalho tão complicado, desde que você se lembre, obviamente, das propriedades, né, no caso do cálculo 1. A questão é essa montagem aqui, tá? Primeiro, vamos enxergar isso daqui, pessoal. O que significa essa composição? Eu vou até escrever mais aqui na frente, tá, pessoal? Embora eu não tenha escrito aqui, mas vou colocar aqui. Quanto que fica, pessoal, f composto com essa parametrização? Tá? Isso aqui é um passo bem importante, embora seja simples, é só composição de funções, mas é bom vocês se atentarem. Porque, veja, a nossa parametrização ela é algo com duas componentes, e a nossa função está em x e y, enquanto que a nossa integral está em t. Então, por que aparece um t? Justamente por causa dessa composição. Então, eu vou fazer esse caso separadamente, né? Nos outros, eu geralmente faço junto aqui, né? Mas hoje eu vou fazer assim porque é para vocês irem se acostumando e não se assustarem. Mas vamos lá, pessoal, é só a gente lembrar. Olha lá no enunciado, qual que é a nossa f? Ela leva xy em 2 mais x² y. Agora, quem que é o nosso x e quem que é o nosso y? Como a gente está fazendo a composição, ó, a gente vai trocar o x por cosseno e o y por seno, beleza? Então, isso aqui vai ficar igual a quem, pessoal? Vai ficar simplesmente 2 mais cosseno ao quadrado de t, seno de t. Tranquilo, pessoal? Talvez à primeira vista isso possa parecer estranho, mas é só fazer a composição, beleza? Então, eu estou compondo a nossa função escalar com essa parametrização. Vamos passar isso aqui para a nossa integral agora, ó. Então, usando aquela informaçãozinha ali, vai ficar integral. Quem que é a nossa parametrização? É o r de t dessa forma. Nosso parâmetro está variando de 0 até π. Então, agora eu estou usando as nossas informações. Ó. Vai ficar integral de 0 até π. F composto com a parametrização vai ficar 2 mais cosseno ao quadrado de t
seno de t, e aqui vezes o módulo da derivada, que nós vimos que é 1. Então eu vou deixar simplesmente assim, ó, dt. Tranquilo, pessoal? Veja que caiu numa integral relativamente simples, né? Vamos só fazê-la aqui embaixo, mas não tem nenhum grande segredo para resolver essa integral, né? Vamos separar em duas, então vai ficar a integral de 0 até π da primeira, que é 2 dt, mais a integral de 0 até π de cosseno ao quadrado de t vezes seno de t dt. Beleza? Então vamos resolver essas integrais, pessoal. A primeira integral é bem tranquila, né? Fica simplesmente 2 vezes t, como é definida aqui, fica calculada de 0 até π. Mas, e quanto que dá essa segunda integral, né, pessoal? Vamos resolver ela aqui rapidinho. Ela é bem simplesinha, mas só para a gente relembrar aí aos que estão mais enferrujados, vamos fazer só os detalhes aqui embaixo. Eu vou fazer uma substituição. Então, eu vou chamar u de cosseno de t. E aí, quanto que vai ser o du, né, pessoal? O du é a derivada, que nesse caso vale menos seno de t dt, né? Tudo bem, ó, veja que já sai bem direto, tá? Eu estou fazendo essa substituição, obviamente, só nessa segunda integral, tá, pessoal? Se vocês quiserem escrever um pouquinho mais bonitinho aí. Mas como é que fica então essa integral? Vamos só mudar de cor aqui. Fica a integral, a gente já coloca os extremos de integração, mas aí no caso o cosseno ao quadrado de t vai virar u ao quadrado, e aqui o seno de t dt vai virar menos du. E os extremos de integração, né, pessoal? Vocês têm duas opções, ou vocês continuam trabalhando com t e depois vocês voltam, ou muda para u. Eu vou trocar para u aqui, né? Então como o nosso u ele vale cosseno de t, quando t é igual a 0, cosseno de 0 vale 1, e quando o t é π, cosseno de π vale menos 1, né? Não tem problema, tá, pessoal? O menor ficar em cima. Se você quiser trocar os extremos de integração, aí é só multiplicar a integral por menos. Mas, em todo caso, vamos mantê-la assim. Então, aquele primeiro cálculo, né, essa daqui, ó, o 2t calculado de 0 até π, vai ficar simplesmente 2π. E agora vamos resolver aquela outra integral, né, pessoal? Bom, a integral de menos u ao quadrado vai ficar menos u ao cubo sobre 3. Tudo isso calculado de 1 até menos 1, né? E aí, quanto que dá isso daqui, pessoal? Veja, vai ficar menos 1/3, menos 1/3. Então, vai ficar menos 2/3. Com esse menos, vai ficar mais. Então, esse resultado ficou simplesmente 2π mais 2/3. Beleza? Então, esse aqui é o nosso resultado da integral de linha. Vamos destacá-lo aí. Mas vejam, pessoal, que a gente não teve muito desafio aí, né? Foi até que tranquilo. A gente só precisou realmente parametrizar e resolver uma integral no sentido do cálculo 1, né? É claro que essa integral que a gente resolveu, ela pode se tornar um pouquinho complicada, né? Pode ter ali que a gente precisa usar alguma substituição trigonométrica ou uma integração por partes, tá? No geral, eu tento evitar isso, mas é claro que pode acontecer. Em todo caso, se precisar, consultem uma tabelinha aí, né? O importante o que eu quero mais chamar a atenção, destacar neste momento é, a gente precisa utilizar essa fórmula aqui, ó. Então, para utilizar essa fórmula, a gente precisa da parametrização, deriva, calcula o módulo, faz essa composição e aí sai fazendo conta, né? Então aqui a gente utiliza cálculo vetorial, aqui é cálculo 1. Beleza? Vamos lá, vamos fazer mais um exercício então. Esse daqui, pessoal, como eu disse, ela já é uma curva espacial, né? Então nós temos três variáveis, veja. A nossa função, agora nossa integral é uma f de x, y, z. Essa f de x, y, z é igual a y seno de z. E a curva é a hélice circular, né? Que é cosseno de t, seno de t e t. Vamos escrever isso daqui, daí a gente já trabalha um pouco com essas informações. Então, a nossa r de t, né, que é a hélice, ela é dada por cosseno de t, seno de t e t. Então, é uma curva espacial, né? Nós já estudamos ela. Veja que ela está limitada, né, de 0 até 2π. Tranquilo? Muito bem, pessoal. O que nós precisamos de informação? Primeiramente, vamos ver quem é a derivada dessa função, né? Nós já até calculamos em outro momento, mas vamos fazer aqui novamente. Então, o r' de t vai ficar igual. Bom, a derivada de cosseno é menos seno, quando a gente não erra, né? A derivada de seno é cosseno. E a derivada de t vale 1. Beleza, pessoal? Através disso daqui, quanto que dá o módulo da derivada? Que nós já fizemos em outros momentos, né? Também, isso aqui dá simplesmente raiz quadrada de 2. Beleza? Ó, quase entrou atrás da câmera. Beleza, pessoal? É só lembrar, né? Fica seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, que é 1, mais 1, né? Extrai a raiz de tudo, fica a raiz de 2. De novo, deu constante, né? O Vitor é bem espertinho, né? Mas é realmente para facilitar. Mas essa aqui vai ser um pouquinho mais desafiadora, tá? Mas vamos lá, então. A integral em cima dessa curva C, né, a integral de linha, agora nós temos três componentes, então x, y e z, em relação ao comprimento de arco. Pela fórmula, né, pessoal, isso aqui fica a integral do parâmetro A até o parâmetro B, que é o início e o fim da curva, dessa f composta com a parametrização, tudo isso aqui vezes o módulo da derivada, né,
que graças a Deus aqui nesse caso deu constante. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a substituir o que nós temos de informação, pessoal. Primeiro, quem são os extremos de integração? Já está dado, né? A função está parametrizada ali, fica integral de 0 até 2π. Agora nós temos que fazer essa parte, né? Quanto que dá o f composto com a parametrização? Bom, a nossa função f, veja, ela tem essa carinha. Ela é y vezes seno de z. Quem que é o y no nosso caso? É a segunda componente, que é o seno de t. Então aqui vai ficar seno de t. E quem que é o nosso, na segunda parte aqui, que é seno de z? O z é t, então vai ficar seno de t também, né? Então aqui vai ficar simplesmente integral de seno ao quadrado. Quem que é o nosso módulo? Raiz de 2 dt. Beleza, pessoal? Então ficou seno ao quadrado, né? Porque era y, que era seno de t, seno de z, que o z é t, então fica seno vezes seno, que é seno ao quadrado. Tranquilo? Vamos lá, vamos fazer mais uma passagem aqui na frente. Eu vou tirar o raiz de 2 para fora da integral. Raiz de 2, integral de 0 até 2π de seno ao quadrado de t. Eu já poderia ter feito a passagem aqui para resolver essa integral, mas vamos pensar um pouquinho juntos aqui. Como é que a gente resolve a integral de seno ao quadrado, pessoal? Lembra? Em outra oportunidade, acho que eu fiz com vocês uma delas, acho que eu fiz cosseno ao quadrado. Mas a ideia mais fácil aqui, pessoal, é a gente utilizar a identidade trigonométrica. Então, qual identidade que a gente pode usar? Vamos lá, deixa eu só escrever aqui raiz de 2. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Integral de 0 até 2π. Eu não vou fazer nenhuma substituição, tá, pessoal? Não é substituição trigonométrica, é identidade. Então, se vocês lembrarem, eu posso escrever seno ao quadrado da seguinte forma. 1 menos cosseno de 2t, tudo isso sobre 2, né? No caso em que é cosseno ao quadrado, aí nós temos um mais ali, beleza? Isso aqui dt. Tranquilo, né? Eu falei que era um pouco mais desafiador, mas não tem nada demais, né? É só mais essa passagem aqui. Depois eu escrevo aqui embaixo que vocês estão usando identidade trigonométrica, tá bom? Mas é bem sossegado, pessoal. Agora isso aqui nós podemos reescrever como duas integrais, né? Vou até fazer aqui ela bonitinha, né? Então a primeira integral vai ficar raiz de 2 sobre 2, integral de 0 até 2π da constante 1 dt, menos raiz de 2 sobre 2, que multiplica a integral de 0 até 2π de cosseno de 2t dt. Beleza, pessoal? Então, separei em duas, né? Esse sinal de menos veio para aqui. Eu coloquei esse meio para fora nas duas, né? O raiz de 2 está multiplicando tudo, fica com esse formato. Beleza? Bem tranquilo, né? Vamos resolver aqui embaixo agora. Então, essa primeira é simplesmente raiz de 2 sobre 2, que multiplica t, calculado de 0 até 2π. Aquela segunda, né? Se você não sabe fazer direto, eu teria que fazer uma substituiçãozinha, chamando 2t de u. Mas eu já vou fazer direto aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a menos raiz de 2 sobre 4. A integral de cosseno é seno, né, pessoal? Então vai ficar seno de 2t calculado aqui de 0 até 2π. Tranquilo, pessoal? Então eu só fiz a mesma ideia, né? Eu chamei o 2t de u, já chega nisso aqui. Por isso fica 4, né? Porque a hora que eu calculo du, fica mais um 2 aqui embaixo, né? Tudo bem, pessoal. Agora é só substituir, né? No primeiro caso ali, quanto que fica? Substituindo por 2π, a parte de cima vai ficar simplesmente raiz de 2 vezes π, beleza? E a segunda aqui vai ficar raiz de 2 sobre 4 vezes seno de 4π, que é 0, depois vezes seno de 0, que também é 0, ou seja, fica simplesmente raiz de 2π. Vamos destacar também esse carinha aqui. E essa aqui é a nossa resposta final, né, pessoal? Então, nós temos que essa integral de linha vale raiz de 2π. Veja, novamente, né, pessoal, o desafio seria essa primeira parte. Nesse caso, era até um pouquinho mais simples, porque a gente não precisou parametrizar. Mas, a partir disso, nós usamos as informações, né? Derivamos, calculando o módulo e resolvemos, tá? Não sei se isso é um bom ou um mau sinal, mas a partir de agora a gente vai utilizar muita integral, tá, pessoal? Para calcular as integrais de linha, a gente vai recair no caso do cálculo 1, usar as fórmulas de cálculo 1. Mais para frente, a gente vai ver um teorema chamado teorema de Green, que daí a gente vai precisar calcular a integral dupla. E mais para frente ainda, nós precisaremos calcular a integral tripla. Então, daqui para frente no curso, a gente vai mexer bastante com a integral. Então, é sempre bom vocês irem lembrando, né, as propriedades, as fórmulas e tudo mais, tá bom? Então, beleza, pessoal. Então, o que eu queria falar com vocês sobre essa parte de integral de linha era isso. No próximo vídeo, a gente explora um pouco as propriedades de integral, como é que eu faço quando eu tenho junção de duas curvas e coisas desse tipo. E aí, a gente calcula mais alguns exemplos, tá? E aí depois, quando a gente terminar a parte de integral de linha para campos vetoriais, aí conforme eu prometi para vocês, eu faço uma aula de exercício só calculando integral de linha para todos esses objetos. Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí. Agradeço a atenção de vocês.